Bem-vindos a esta apresentação. Eu gostaria de dizer que sou Artur Goulart, sou médico de saúde pública, especialista em medicina do trabalho. Vou falar sobre um assunto que nos preocupa atualmente muito, que é o coronavírus. Um novo vírus que pertence a uma família de vírus que pode causar doença no ser humano. A infecção pode ser semelhante a uma gripe comum, mas não é uma gripe comum. Visto que para a gripe nós ainda temos algumas defesas, para o coronavírus não temos tratamento, nem vacina, nem defesas nenhumas. Pode apresentar-se também como uma situação mais grave, que é a pneumonia, que praticamente para a qual não há tratamento específico. O coronavírus, temos aqui fotografias do coronavírus ao microscópio eletrónico, aqui com um pouco de corante, aqui diretamente sem corante, e aqui uma reconstrução do coronavírus. É um pompom, digamos assim. Os novos vírus identificados a 7 de janeiro de 2020 na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, onde vários casos de doentes com pneumonia de causa desconhecida, sobretudo trabalhadores e frequentadores do mercado de peixe, mariscos vivos e aves da cidade, foram relatados pelas autoridades de saúde. Tudo leva a crer que o reservatório natural deste vírus já teve muitos responsáveis, mas tudo leva a crer que seja o morcego de ferradura chinês. Agora pouca importância tem, porque o reservatório já passou para o homem e o homem é o contaminante do homem. Acabou a contaminação de homem a homem. Neste momento, este vírus é designado por Covid-19. Vou expor o que há sobre prevenção, sintomas e diagnóstico. Principalmente a prevenção, que é aquilo que nos preocupa mais, uma vez que o vírus, não tendo propriamente um tratamento específico, tem, no entanto, medidas que podem minorar os seus efeitos. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil lançou uma infografia que já está ultrapassada, principalmente que auxilia o cidadão que suspeita de estar infectado pelo novo coronavírus. Devemos estar atentos e adotar medidas de prevenção. Essa infografia está aqui representada, mas deste lado, quando se diz alguém que regressou da China, agora já não é da China, é de qualquer país que tenha coronavírus, e praticamente todos os países da Europa têm, e todos os países também da América do Sul, dos Estados Unidos da América, praticamente é já quase entrar em pandemia, apesar de haver poucos casos em alguns países. Não existe vacina, porque a prevenção passa por evitar a exposição a estes vírus. Ou evitar a exposição, ou evitar que contaminem os outros. De qualquer modo, quebrar a cadeia de contaminação. Os viajantes, sobretudo oriundos da China ou de qualquer país, há menos de 14 dias, e portanto nós não sabemos, em princípio, se a pessoa vem de algum lado contaminada ou não, mas se apresentarem sinais e sintomas de infecção respiratória aguda, como febre, tosse, dispneia ou dificuldade respiratória, e nenhuma outra causa que explique a sintomatologia, devem ligar para o centro de contato Saúde 24, 808 24 24 24, antes de recorrer a serviços de saúde. Não se dirijam a serviços de saúde, principalmente se pensam que estão infectados. E referir sempre o histórico das viagens ou o contato com animais, que agora tem pouca importância, porque é o contato com outras pessoas doentes, que eventualmente tenham suspeitado que estavam doentes, seguindo as orientações que lhes forem dadas pela Saúde 24. O que se deve fazer também, restrição social, isto é, não se aproximar de outras pessoas a menos de 1,5 metro, não dar beijinhos de cumprimento, saudações de longe, e referindo sempre guardar uma distância, nem aperto de mão, nem abraço, e guardando uma distância de pelo menos 1,5 metro da outra pessoa. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, é o melhor desinfetante. Adotar medidas de etiqueta respiratória, isto é, não tossir ou espirrar de qualquer maneira, tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir com um lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos.
deitar o lenço de papel no lixo, se for o lenço de papel que use, lavar as mãos logo de seguida, para não ficar contaminante, e utilizar máscara cirúrgica, se a condição clínica o permitir. Interessa que o doente ou o contaminante use máscara, ou o suspeito de contaminação, use máscara cirúrgica, porque nós estarmos a usar, da população em geral, máscara cirúrgica, para nos protegermos das gotículas que nos atingem, elas atingem a máscara e depois a pessoa fica a respirar através da máscara, fica a respirar todos os vírus que lá foram implantados. Portanto, o que interessa é que o presumível doente use máscara. Os viajantes que forem para uma área afetada, por exemplo, nas viagens de curso, ou quando programando uma viagem que seja para uma zona que está infectada, e agora praticamente todas as zonas devemos considerar infectadas. Devem seguir as recomendações, mas se não puder deixar de ir, deve seguir as recomendações das autoridades de saúde do país. Devem evitar o contato próximo com doentes com infecções respiratórias agudas. Está constipadito? Não contata comigo. Nenhum contato com ele. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou com uma solução de base alcoólica, que é aquelas soluções que põe nas mãos, especialmente após o contato com uma pessoa infectada ou quando se partilha o seu espaço, a uma distância inferior a 1,5 m. Volto a realçar esta distância de 1,5 m, que é muito importante, que é a distância que, presumivelmente, as gotículas de saliva ou do espirro, quando a pessoa fala ou espirra, nos conseguem atingir. Conseguem atingir uma distância de 1,5 m, um máximo dos máximos 2 metros. E deve-se evitar o contato com animais, que agora é pouco provável que aconteça, que algum animal esteja infectado, tal como o ser humano, os animais também podem ser infectados por esta doença. Portanto, ter mesmo cuidados de prevenção em relação aos animais. Evitar o consumo de produtos de origem animal, crus ou mal cozinhados. Isso é para várias doenças, não é só para o coronavírus, para a gripe também vulgar, isso deve fazer. Muitas das medidas, aliás, são comuns à gripe vulgar. Os sintomas. Quais são os sintomas de coronavírus? São fadiga, essencialmente fadiga, febre, tosse, falta de ar. A pessoa sente-se doente. E quando alguém nos disser que se está a sentir adoentada, não se sente muito bem, é provável que possa ter um coronavírus. Nós não sabemos. Portanto, devemos tomar as medidas de precaução necessárias para evitar um contato mais íntimo com essa pessoa. As complicações são principalmente a pneumonia e a bronquite, que são as mortais, podem ser mortais, se por acaso a pessoa tiver uma certa idade e já tiver uma doença crónica que diminua o seu sistema imunitário, que estiver em baixo. Idosos com muitas patologias já, ou então bronquíticos crónicos, ou com sinusite, rinites, tudo que seja doenças que sejam crónicas do aparelho respiratório, principalmente. Esqueci-me de dizer que também pode dar diarreia, como todo o vírus que é absorvido, digamos assim. Por enquanto não existe tratamento específico para o coronavírus. Os doentes devem ter descanso suficiente, ter boa hidratação, prestar atenção à higiene pessoal, portanto, com frequência à lavagem das mãos, deste modo evitando a propagação do vírus através das mãos para os outros, podem estar contaminadas por contato com o nariz ou a boca. Não devem, em caso algum, manter a boca ou a garganta secas, portanto, devem beber água com frequência e até gargarejar e bochechar se quiserem. Como é que devemos fazer em caso de suspeita de Covid-19? Estarmos em frente a uma pessoa que suspeitamos que pode ter Covid-19. Nomeadamente, por exemplo, pessoas que venham para uma empresa de fora de um país exterior ou de qualquer sítio, não façam parte da empresa que venham. Podem ter Covid-19, então se tiver algum sintoma, mais uma razão para podermos suspeitar. Devemos imediatamente, mas se houver sinais e sintomas da doença, devemos disponibilizar uma máscara ao suspeito de infecção. Logo,
Nós próprios devemos colocar uma máscara e luvas e, se possível, uma bata descartável para podermos contatar com o presumível doente. Medir a temperatura, que deve ser medida pelo menos 2 vezes ao dia, mas, entretanto, as coisas serão encaminhadas a seguir. Encaminhar o suspeito de doença para um local isolado da empresa ou no sítio onde estivermos, que esteja confortável e arejado, onde tenha possibilidade de lavar as mãos com água e sabão. Fornecer lenços descartáveis. Disponibilizar água potável em abundância. Colher uma história curta dos contatos do doente. Viagens, contatos, se sabe que contatou alguém que tenha ficado doente ou que esteja doente. Telefonar para a linha Saúde 24, 808 24 24 24 e seguir as instruções que daí vierem. Se tiver febre acima de 38 graus centígrados, pode dar já um paracetamol ao doente. Muito obrigado pela vossa atenção. Volto a dizer que o que podemos fazer para o coronavírus é interromper, são medidas de prevenção para interromper a cadeia de contágio e pouco mais podemos fazer. Tenho aqui, despeço-me com este barquinho, a caminhar para um horizonte limpo e arejado, com saúde, e é isso que eu desejava para toda a gente. Muito obrigado pela vossa atenção.